2 horas depois de enterrar meu filho de 8 anos, meu telefone tocou com uma chamada que mudou minha vida para sempre. A voz trêmula de sua professora mal conseguia se sustentar enquanto me dizia: Senhora, encontrei algo que você precisa ver com seus próprios olhos. Venha agora mesmo à escola e encontre comigo na sala dos professores. Não diga nada a sua família nem a mais ninguém. Isso é perigoso. Quando finalmente cheguei à escola, a figura que vi em frente à porta me fez estremecer da cabeça aos pés. Jamais teria imaginado que a pessoa que tinha a professora encurralada lá dentro era meu próprio marido. Mas antes de chegar a esse momento, deixe-me começar pelo começo. E como sempre dizia o narrador do meu canal, antes de começar a história, escreva nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para que essa história chegue a mais pessoas. Tendo 2 horas depois de enterrar meu filho Iker, a casa se sentia como um inferno gelado. O cheiro penetrante das flores de jasmim e das coroas de velório se misturava com o aroma da terra úmida, grudada na parte baixa do meu vestido preto. As pessoas continuavam entrando e saindo da sala, murmurando palavras de condolências que soavam ocos e distantes como se falassem do fundo de um túnel. Diziam que eu tinha que aceitar a vontade de Deus, que Iker já estava tranquilo no céu, mas nenhuma dessas frases conseguia aliviar a dor que me rasgava o peito, como se alguém o estivesse dilacerando por dentro. Iker tinha apenas 8 anos. Era uma criança saudável, inquieta, sempre correndo de um lado para o outro com uma energia que contagiava a todos. O médico havia dito que tinha sido um infarto fulminante, um caso raríssimo, uma anomalia. Eu não acreditava, mas também não tinha forças para discutir. Refugiei-me no meu quarto, sentei-me em um canto da cama e fiquei olhando fixamente para o porta-retratos, onde Iker sorria orgulhoso com um troféu de uma corrida escolar nas mãos. Do lado de fora, meu marido Maurício recebia e se despedia dos visitantes com os olhos vermelhos, o rosto inchado e os ombros caídos, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Todos elogiavam a força de Maurício. Diziam que ele era um esposo exemplar e um pai admirável, que continuava de pé, apenas para sustentar sua esposa destroçada. Através da porta entreaberta do dormitório, viu-se abraçando com o senhor Rebolo, o presidente da fundação onde Iker estudava. O homem mais velho lhe dava palmadas fortes nas costas, oferecendo consolo como um pai consola um filho. Aquela cena deveria ter me enternecido, mas algo no meu estômago se revirou. Uma sensação de náusea que não soube explicar. Foi então que meu telefone apoiado sobre a colcha começou a vibrar. A tela acesa mostrava o nome da professora Romina, a professora de Iker. Franzia a testa. Por que ela me chamava em um momento assim? Ela havia estado no enterro. Eu mesma a já havia visto chorar ao lado do caixão. Com a mão trêmula, deslizei o dedo sobre o botão verde e levei o celular ao ouvido. A voz do outro lado soou tão baixa que parecia um sussurro sufocado pelo medo. A respiração de Romina era ofegante, como se estivesse escondida em um armário escuro. Ela me pediu que ouvisse bem, que o que ia me dizer não poderia repetir 2 vezes. Disse que havia encontrado algo que eu deveria ver com meus próprios olhos, algo que havia ficado esquecido na gaveta da carteira de Iker. Sua voz se quebrava quando me implorou que fosse à escola imediatamente e a esperasse na sala dos professores. Enfatizou uma condição que me gelou o sangue. Eu não deveria dizer nada a ninguém, nem mesmo a minha família. Repetiu que era perigoso, que não podia confiar em ninguém além dela. Senti meu coração começar a bater com força descontrolada. O luto que me tinha paralisada se transformou de repente em um alerta agudo que atravessou a névoa da dor. Havia algo urgente, algo obscuro relacionado ao meu filho. Senti isso na forma como Romina respirava, do outro lado da linha, na desesperação contida de suas palavras. Meu instinto de mãe, aquele que até então só encontrava um muro de impotência diante da morte, acendeu-se com uma clareza brutal. Sequei as lágrimas de um golpe, obriguei-me a me levantar e respirei fundo. Eu tinha que ir. Eu tinha que saber o que era aquilo tão perigoso que ela havia encontrado. Saí do quarto arrastando os pés, fingindo um cansaço ainda maior do que o que realmente sentia. Aproximando-me de Maurício,
que continuava conversando com o senhor Rebolo na varanda, sussurrei que estava com muita dor de cabeça, que precisava ir à lojinha da esquina buscar meu remédio para a enxaqueca, porque eu havia deixado no carro, e de quebra, tomar um pouco de ar. Maurício me olhou com uma ternura que teria convencido qualquer um. Ele se ofereceu para ir no meu lugar, mas eu recusei suavemente, dizendo que precisava de 15 minutos sozinha para me clarear. O senhor Rebolo sorriu recomendando que eu não demorasse, que a brisa da noite não era boa para alguém tão fraco. Concordei com um gesto e me dirigi ao meu carro. Enquanto dirigia em direção à escola de Iker, a cidade de Veracruz parecia se estender até o infinito. Uma fina garoa começou a cair, fazendo o asfalto brilhar com os reflexos amarelados das lâmpadas. Minha mente era um turbilhão. O que Romina havia encontrado? Por que estava tão assustada? E por que me proibia de falar com Maurício? Até aquele momento, ele havia sido um pai exemplar, atencioso, paciente, dedicado. Repeti para mim mesma que não poderia estar relacionado a nada perigoso. No entanto, uma pequena semente de dúvida começou a abrir caminho, lenta e obstinada, como as raízes de uma planta que rompem o cimento. Lembrei-me de cenas dos últimos meses que eu não havia querido olhar com muita atenção. As dores de estômago de Iker, seu cansaço repentino, as tardes em que ele adormecia em qualquer canto. Lembrei como Maurício insistia em cuidar pessoalmente de seus remédios e como ficava irritado quando eu sugeria levar o menino a outro médico que não fosse o médico da família, aquele primo distante do senhor Rebolo, que, segundo eles, conhecia melhor do que ninguém o histórico de Iker. Tudo isso, que até então havia sido apenas ruído de fundo, começou a se alinhar na minha memória como peças de um quebra-cabeça sinistro. A escola parecia tenebrosa à noite. O portão principal estava entreaberto como se alguém o tivesse deixado assim de propósito. Não vi o guarda em sua cabine. Talvez estivesse fazendo uma ronda, ou talvez simplesmente não houvesse serviço noturno, porque as aulas estavam suspensas após a morte de Iker. Estacionei o carro longe, sob a sombra de uma árvore enorme, para que ninguém reconhecesse o veículo da rua. Cruzei o pátio correndo sob a garoa com o coração batendo na garganta e me dirigi ao prédio onde ficava a sala dos professores no segundo andar. O corredor daquele andar estava completamente escuro, apenas iluminado pela luz mortiça que subia dos jardins externos. No entanto, consegui distinguir um fio de luz que escapava pela fresta inferior da porta da sala dos professores. Estava aberta a alguns centímetros. Romina deveria estar lá dentro. Acelerei o passo, mas quanto mais me aproximava, mais opressivo se tornava o ar. Todo o meu corpo me dizia que algo não estava bem. O silêncio era tão denso que só se ouviam meus passos amplificados pelos azulejos. Veio à minha mente a voz de Iker, contando-me o quanto a sênior Romina era carinhosa, o quanto ele a amava. Se ela havia chegado a esse ponto de medo, tinha que ser algo muito grave. Parei em frente à porta entreaberta e contive a respiração antes de olhar para dentro. O que vi paralisou meu coração. Romina estava encurralada em um canto ao lado do arquivo. Seu rosto estava lívido, os olhos esbugalhados e todo o corpo tremendo como uma folha. Ela levantava as mãos em um gesto de súplica, como se estivesse pedindo misericórdia. Em frente a ela, de costas para mim, erguia-se um homem com uma camisa preta que eu conhecia muito bem. Sua postura, a maneira como apoiava o peso em uma perna, até mesmo o aroma suave de sua colônia, que escapava pelo corredor, eram insuportavelmente familiares. O homem segurava na mão um objeto pequeno e negro, um dispositivo que parecia um pendrive, ou um disco portátil. Ele falava com Romina em um tom baixo, carregado de ameaça, uma voz fria, afiada, sem um pingo de carinho. Era uma voz tão distinta da que eu ouvia todos os dias em casa, que durante um segundo me recusei a acreditar. Empurrei a porta suavemente. As dobradiças rangiam, delatando minha presença. O homem se virou de repente, alerta, e a luz branca do neon iluminou completamente seu rosto. Minhas pernas se afrouxaram e tive que me segurar na moldura para não cair. Era Maurício, meu esposo, o pai do meu filho recém-enterrado. Maurício me olhou sem surpresa.
como se tivesse calculado desde o início a possibilidade de que eu aparecesse ali. Sua expressão, que um instante antes havia sido de gelo puro, se transformou lentamente em uma máscara de dor contida, a mesma que ele usava o dia todo diante de familiares e amigos. Ele disfarçou o dispositivo negro, deslizando-o para o lado, tentando ocultá-lo da minha vista. Eu olhei para Romina, que agora chorava em silêncio, com os lábios tremendo e as mãos ainda levantadas. Minha mente se negava a já entender. Maurício deveria estar em casa, recebendo as pessoas que choravam comigo. O que ele estava fazendo aqui? Por que estava ameaçando a promoção a professora do nosso filho? O que havia naquele artefato que era tão importante? O silêncio se tornou asfixiante. Podia ouvir o zumbido do ar-condicionado e o leve soluço abafado de Romina. Maurício quebrou a tensão se aproximando de mim com passo tranquilo, como quem se coloca diante de um animal assustado e quer acalmá-lo. Seu rosto mudou novamente, tornando-se o de um marido frágil, quebrado pela dor. Ele abriu os braços como se quisesse me abraçar e com a voz rouca disse que não esperava que eu fosse à escola, que ele só tinha vindo porque não suportava estar em casa cercado de lembranças de Iker. Afirmou que tinha ido buscar as coisas do menino, que as guardaria antes que a equipe de limpeza esvaziasse as carteiras no dia seguinte. Sua explicação soava razoável, quase comovente. E se eu não tivesse visto a cena de segundos antes, teria desabado em seus braços sem questionar nada. Mas a lembrança de Romina, encurralada com medo nos olhos, continuava cravada em meu cérebro. Busquei o olhar da professora. Precisava de uma confirmação, uma fresta de verdade entre tanta mentira. Romina tremia. Seus olhos iam de Maurício a mim como se estivessem em uma encruzilhada mortal. Quando Maurício a olhou de relance com aquele brilho ameaçador que eu nunca antes tinha visto, ela se apressou a acenar com a cabeça. Com a voz trêmula, confirmou sua versão. Sim, Maurício tinha ido buscar as coisas de Iker e estavam lembrando como ele tinha sido um bom menino. Soube que ela estava mentindo. O suor frio que escorria por sua testa, os dedos apertando a borda de sua saia, até ficarem brancos a delatavam. Maurício deslizou seu braço ao redor de meus ombros e apertou forte demais com uma insistência que doía. Disse que devíamos voltar para casa, que não era bom para mim estar tanto tempo em um lugar que só reabria a ferida. Sobre a mesa havia uma caixa de papelão com desenhos, cadernos e alguns lápis de Iker. Com um gesto quase imperceptível, Maurício guardou o pequeno objeto negro no bolso de sua calça. Achou que eu não perceberia, mas vi claramente. Antes de sair, ele avançou primeiro em direção à porta. Nesse instante mínimo, Romina se precipitou em minha direção. Fingiu arrumar meu hijab, que estava um pouco torto por causa da chuva, e seus dedos gelados tocaram meu pescoço. Senti quando ela deslizou algo dentro da dobra do tecido, na altura do ombro. Seus olhos se cravaram nos meus. Neles vi um pedido desesperado e um aviso urgente. Seus lábios se moveram sem emitir som, mas pude ler claramente a palavra que articulou. Corre. Meu coração disparou. Forcei-me a aparentar calma. Assenti como se agradecesse o gesto e dei um passo para trás. Maurício se virou nos observando com certa suspeita. Perguntou o que estávamos dizendo. Respondi rápido que Romina só me pedia que fosse forte, que rezasse e cuidasse da minha saúde. Ele pareceu se convencer. Pegou minha mão e saímos da sala, deixando Romina para trás, sozinha no meio daquele quarto silencioso, rígida como uma estátua de cera, prestes a derreter pelo calor do medo. O retorno de carro foi um trajeto rumo a uma execução invisível. Maurício dirigia com calma estudada, limpando os olhos de vez em quando, como quem seca lágrimas. Colocou música clássica em um volume baixo, a mesma que costumava ouvir quando queria relaxar, mas para mim soou como a marcha fúnebre do meu próprio destino. Eu ia no banco do passageiro, olhando a chuva bater cada vez mais forte no vidro. Sentia o papel dobrado na dobra do meu hijab, como se fosse uma pedra ardente. Queria lê-lo ali mesmo, mas temia que Maurício percebesse. Olhei de relance para ele. O homem com quem estava casada há 10 anos me parecia de repente um completo desconhecido. Revisei mentalmente os últimos meses. Queixas de dor de estômago de Iker, sua fraqueza repentina,
As longas sonecas que não eram normais em uma criança saudável, e especialmente a insistência de Maurício de que apenas o médico de confiança da família poderia atendê-lo. Algo horrível estava tomando forma em minha mente. Ao chegar em casa, o ambiente estava mais tranquilo. A maioria dos enlutados havia ido. Apenas alguns familiares estavam recolhendo cadeiras no pátio. Disse que me sentia tonta e que precisava me deitar. Maurício se ofereceu para preparar um chá quente, mas respondi que só queria dormir. Entrei no quarto, tranquei a porta e apoiei as costas contra ela tentando controlar minha respiração. Esperei até ouvir seus passos se afastarem em direção à cozinha. Então, com as mãos trêmulas, tirei o papel escondido em meu hijab. Era uma folha arrancada de um caderno escolar com letra apressada, quase ilegível. Li sob a luz fraca do abajur. Iker não tinha problemas no coração. Mudaram a medicação por baixas doses de veneno. Revise o urso de pelúcia do quarto dele. Gravou algo antes de morrer. Tenha cuidado, seu marido é perigoso. O mundo desabou de repente. Minhas pernas perderam a força e deixei-me cair no chão. Meu menino, meu pequeno Iker não havia morrido por uma doença misteriosa. Ele havia sido envenenado pouco a pouco, e quem o havia feito estava na cozinha da minha casa preparando chá, fingindo ser um pai destroçado. A dor insuportável que me havia rasgado até então se transformou em algo mais duro e afiado. Raiva. As lágrimas secaram de repente. Entendi que chorar poderia esperar. O que não podia esperar era a verdade. Levantei-me como pude e saí do quarto na ponta dos pés, dirigindo-me ao quarto de Iker que estava ao lado do dormitório principal. Abri a porta com cuidado. O cheiro de colônia de bebê e creme infantil ainda flutuava no ar, tão familiar que me apertou o coração. Tudo estava como ele havia deixado. Os blocos de construção no chão, os pôsteres de super-heróis nas paredes, os contos espalhados sobre a mesinha de cabeceira. Sobre a cama, estava sentado seu grande urso de pelúcia marrom, aquele que ele abraçava todas as noites para dormir. O presente que lhe havia dado 2 anos antes por seu aniversário. Aproximei-me do urso e acariciei seu suave pelo com mãos trêmulas. Notei algo estranho nas costas, uma costura um pouco grossa, como se alguém a tivesse aberto e fechado às pressas com pontos desajeitados. Lembrei que na escola lhe haviam ensinado a costurar e que às vezes praticava com seus brinquedos. Fui à escrivaninha, abri uma gaveta e peguei um cortador de unhas com uma pequena lima metálica. Voltei ao urso e comecei a descoser com cuidado. Entre o recheio branco de fibra apareceu um pequeno gravador digital, um brinquedo de espião que meu amigo Julian lhe havia dado há tempo. A Iker adorava brincar de detetives. Senti um calafrio enquanto pressionava o botão de reprodução. A voz de Iker soava fraca e rouca, muito diferente da alegre que preenchia a casa. Hoje me voltou a doer a barriga depois que papai me deu a medicina vermelha. Sabe, muito amarga. Não é como a que me dá a mamãe. Tenho medo de dizer à mamãe. Depois papai fica bravo como daquela vez. Papai diz que é uma supervitamina para eu ficar forte, mas a cada vez me sinto pior. O áudio continuou com o som de uma porta se abrindo e passos pesados se aproximando. Então ouvi claramente a voz de Maurício falando ao telefone com alguém. Seu tom era tranquilo, quase entediado. Não se preocupe, senhor Rebolo, já aumentei a dose. O menino não chega até a próxima semana. Assim que ele morrer, a herança de seu avô será liberada na conta do tutor, ou seja, na minha. Depois dividimos ao meio como combinamos. Você só se certifique de que os papéis da propriedade da fundação estejam prontos para mudar de nome. A gravação foi cortada. O silêncio no quarto se tornou ensurdecedor. Tapei a boca com ambas as mãos para conter um grito que lutava para sair. Tudo girava. Meu marido, o homem com quem havia compartilhado 10 anos de vida, havia envenenado nosso filho para ficar com o dinheiro da herança que meu pai havia deixado em nome de Iker. E o respeitável Sr. Rebolo, presidente da Fundação Educacional, era seu cúmplice. Eram monstros, não homens. Naquele instante, a maçaneta da porta do quarto começou a se mover. Alguém estava tentando entrar, mas eu havia trancado. Clara, ouvi a voz de Maurício do outro lado. Por que a porta está fechada? Você está aí? Abra! Seu tom já não era o do marido doce.
Havia dureza, suspeita, uma ameaça velada. Ele bateu na porta com insistência. Abra, Clara. Não me faça derrubá-la. Retrocedi apertando o urso e o gravador contra o peito. Estava presa. O assassino do meu filho estava do outro lado da porta, e o mais aterrador era que sabia que eu já conhecia seu segredo. Os golpes contra a porta se tornaram brutais. Cada impacto fazia vibrar os quadros na parede. Maurício gritava meu nome com uma voz desfigurada pela raiva e o pânico, um rugido que misturava desespero e crueldade. Sabia que assim que conseguisse entrar, minha vida ficaria pendurada por um fio. Maurício já não era meu marido, era um animal encurralado, disposto a destruir tudo o que pudesse delatá-lo. Guardei o gravador no bolso interior da minha túnica, a única coisa que agora tinha para exigir justiça. Tinha que encontrar outra saída. A porta estava descartada, só restava a janela. O quarto de Aiker estava no segundo andar. Lembrei da árvore de manga que crescia ao lado da casa, com seus galhos grossos que chegavam bem perto da pequena varanda do quarto. Mais de uma vez, havia brigado com Iker por se atrever a escalar ali. Agora aquela travessura infantil poderia salvar minha vida. Corri até a janela, destravei o fecho com mãos trêmulas e a abri de par em par. O ar da noite, carregado de chuva, bateu em meu rosto como um balde de água gelada. Do lado de fora, a tempestade havia se intensificado. Os raios iluminavam o jardim por segundos. Os trovões mascaravam os golpes que Maurício dava à porta. O rangido da madeira me avisou que a porta não resistiria muito mais. Sem me dar tempo para pensar, subi na grade da varanda e tateei com o pé um galho da árvore. Estava molhado e escorregadio, mas era isso ou morrer ali dentro. Me lancei agarrando o galho com ambas as mãos. A casca rugosa arranhou minhas palmas, mas me mantive pendurada. Minha túnica encharcada ficou presa em um galho fino. Puxei com todas as minhas forças até ouvir o som do tecido rasgando. Não importava. O único importante era descer. Justo quando meus pés tocaram finalmente a grama enlameada do jardim, ouvi um estrondo lá em cima. Maurício havia derrubado a porta do quarto. Levantei os olhos e o vi no limiar banhado pela luz acesa. Correu em direção à varanda e se inclinou, procurando na escuridão, amaldiçoando em voz alta. Me apertei contra o tronco da árvore, contendo a respiração. Um relâmpago iluminou o pátio por um segundo. Se eu tivesse olhado para baixo naquele instante, ele teria me visto. Mas a cortina de água dificultava sua visão, e furioso voltou a entrar no quarto, talvez pensando que eu ainda estava escondida ali. Não perdi nenhum segundo. Descalça, com os pés afundando na lama, me esgueirei colada à parede lateral da casa e me dirigi à porta dos fundos do jardim, a que o jardineiro usava. Sabia que assim que Maurício descobrisse que não estava no quarto, ele revistaria toda a casa e depois sairia à minha procura. Tinha que colocar a maior distância possível entre nós antes que ele acordasse os vigias ou chamasse qualquer um de seus contatos. O senhor Rebolo tinha amigos em todos os lugares. Já não sabia em quem podia confiar. Cada sombra me parecia um inimigo. Cada tronco, uma figura à espreita. Com o coração disparado e as lágrimas se misturando com a chuva em meu rosto, consegui abrir a portinha dos fundos e sair para o caminho escuro que corria atrás do condomínio. Não havia ninguém. Corri sem olhar para trás, com o gravador apertado no bolso, até chegar a uma avenida principal, a uns 2 quilômetros. Meu telefone encharcado no bolso vibrou várias vezes. Assumi que era Maurício. Recusei-me a atender. Não podia deixar-lhe expor a menor pista de onde estava. Ao me refugiar sob o toldo de um estabelecimento fechado ofegante, tirei o celular com os dedos dormentes pelo frio. Vi 10 chamadas perdidas de Maurício. As ignorei e procurei um nome na minha lista de contatos. Julian, meu melhor amigo desde o colégio, a única pessoa em quem podia confiar. Jornalista de investigação, teimoso e acostumado a lidar com casos sujos. Marquei seu número com mãos trêmulas, rezando para que ele não estivesse dormindo. Tocou algumas vezes e então ouvi sua voz rouca, sonolenta. Clara, o que aconteceu? Não consegui dar muitas explicações. Com a voz embargada pelo choro, mal consegui sussurrar. Julian, me ajude? Maurício matou Iker. Estou perto do posto de gasolina da estrada. Venha me buscar. Não pergunte nada agora.
Apenas venha rápido. Desliguei antes que ele reagisse e desliguei o telefone, para que ninguém pudesse rastrear minha localização. Me encolhi em um canto escuro ao lado da cortina metálica do local, abraçando meus joelhos, tremendo de medo e frio, esperando que Julian chegasse antes que Maurício me encontrasse. 15 minutos pareceram 15 anos. Cada luz de carro que se aproximava fazia meu coração parar por um instante, esperando ver o subnegro de Maurício. No entanto, finalmente parou na minha frente um sedã velho de cor cinza. O vidro do lado do passageiro desceu e vi o rosto preocupado de Julian. Levantei-me de um salto e entrei no carro sem dizer uma palavra, fechando a porta com um estrondo. Eu devia estar uma pena, encharcada, cheia de lama, um verdadeiro desastre. As mãos arranhadas e o rosto pálido como um fantasma. Julian me lançou um olhar rápido. Entendeu que a situação era grave e acelerou sem fazer perguntas. Dentro do carro, o contraste do aquecimento me fez tremer ainda mais. Não era apenas frio, era o corpo descarregando a adrenalina. Julian me passou sua jaqueta do banco de trás e cobriu meus ombros. Ele dirigia com uma mão enquanto com a outra segurava a minha, tentando transmitir calma. Eu comecei a contar tudo a ele, desde a ligação da professora Romina, a cena na escola, a dupla face de Maurício, até a gravação escondida no urso de Iker. Cada palavra era como cuspir vidros quebrados. Quando coloquei o áudio, ele parou o carro ao lado da calçada e ouviu atentamente, seu rosto se transformando à medida que as frases de Maurício e do Sr. Rebolo saíam do pequeno aparelho. Ao terminar, bateu no volante com raiva, soltando maldições contra Maurício e Rebolo. Depois ouviu a gravação novamente, mas desta vez com a mente fria de jornalista. Ele disse que era uma prova muito forte, mas também muito perigosa. O Sr. Rebolo não era qualquer um. Tinha influência política, contatos na polícia e certamente advogados caros. Se fôssemos direto à delegacia do bairro, poderiam desaparecer a gravação ou, pior ainda, nos fazer calar antes que abríssemos a boca. Ele decidiu me levar a um lugar seguro, um pequeno apartamento nos subúrbios da cidade que pertencera ao seu falecido tio, um lugar que nem sua família sabia que ele ainda usava de vez em quando. Esse apartamento se tornaria nosso refúgio e o centro de operações. No caminho, Julian ligou o rádio para quebrar o silêncio opressivo. No início, tocaram notícias de trânsito. Depois, a locutora interrompeu com um boletim urgente. Foi encontrado o corpo sem vida de uma mulher no pátio de uma escola primária da rua Las Palomas. A vítima foi identificada como uma professora. Iniciais RM. A hipótese preliminar aponta para um possível suicídio, ao ter se jogado do terceiro andar do prédio escolar. Senti o sangue parar de circular. Comecei a gritar dentro do carro. Romina, a mataram. Eu chorava. Maurício e o Sr. Rebolo a mataram e agora dizem que foi suicídio. A culpa me atingiu com uma violência pior do que qualquer golpe físico. Se eu tivesse ido antes, se eu tivesse tentado tirá-la da escola comigo, talvez ela ainda estivesse viva. Mas eu a deixei lá, sozinha frente àqueles monstros. Chorei com todo o corpo batendo no painel do carro. Julian encostou, desligou o motor e me abraçou com força, permitindo que eu desabafasse essa dor impossível. No meio do meu choro, algo dentro de mim mudou. A dor deixou de me esmagar e se endureceu em uma determinação fria e cortante. As lágrimas secaram. Afastei-me de Julian e olhei para o caminho escuro à frente. Lembrei do olhar de Romina quando me sussurrou: "Corra!" Ela não poderia ter morrido em vão. Iker também não. Não bastava que Maurício e Rebolo fossem para a prisão. Não, isso seria fácil demais para eles. Eles tinham que sentir medo, desamparo, vergonha. Eles tinham que ver suas vidas destruídas, assim como eles destruíram a minha. Olhei para Julian com uma nova resolução. Disse a ele com uma calma que até me assustou, que não queria apenas justiça legal. Queria arruinar a vida daqueles homens até as raízes, que respirassem o mesmo terror que fizeram Iker e Romina viverem. Julian manteve meu olhar por alguns segundos e assentiu em silêncio, aceitando esse pacto sombrio entre nós dois. Decidimos não ir ainda à polícia. Antes precisávamos de mais provas, algo tão contundente que nem influências nem advogados pudessem derrubá-lo. Apenas a gravação poderia ser taxada de montagem.
Precisávamos conseguir o frasco do veneno com que Maurício havia envenenado Iker, a prova física do crime. Estávamos certos de que ele não o destruiria imediatamente por vaidade, por confiança excessiva em sua impunidade e por simples descuido. Naquela noite, no pequeno apartamento empoeirado, deixamos de ser vítimas e nos tornamos caçadores. Cortei meu cabelo até os ombros, joguei meu vestido preto rasgado e vesti roupas simples que pertenciam ao tio de Julian. A Clara submissa, a esposa dócil, havia morrido com meu filho. Estava amanhecendo quando nos sentamos para planejar meu retorno ao ninho de serpentes, não como esposa arrependida, mas como um fantasma que vinha desenterrar seus segredos. Sabíamos que Maurício trabalhava como diretor de operações no prédio corporativo da Fundação do Senhor Rebolo. Toda sexta-feira, uma empresa de limpeza externa fazia uma limpeza profunda nos escritórios. Essa seria minha porta de entrada. Julian, especialista em se meter onde não é chamado, hackeou o sistema da empresa de limpeza e me registrou na lista de pessoal temporário com uma identidade falsa. Ele me transformou em Sumi, uma funcionária de manutenção com credencial e uniforme. Em frente ao espelho do banheiro do apartamento, amarrei um hijab azul escuro daqueles práticos que usam mulheres que trabalham longas jornadas e vesti o uniforme azul claro, ligeiramente grande para mim. Coloquei óculos de armação grossa e me maquiei de forma desigual, apagando minhas feições. A mulher refletida já não era Clara, era outra pessoa. Julian estacionou o carro a 2 quadras do prédio corporativo da fundação. Eu desci do carro empurrando um carrinho com baldes, vassouras e esfregões, misturando-me com o restante do pessoal de limpeza que entrava pela porta de serviço. O guarda mal nos olhou, nem sequer levantou os olhos para registrar nossos rostos. Os de baixo somos invisíveis. Passei pelo controle de segurança, sem problemas com o cartão clonado que Julian havia preparado a partir do de um funcionário descuidado. Subi no elevador até o 12º andar, onde ficava o escritório de Maurício. O corredor era carpete, silencioso e frio. Empurrei o carrinho até a porta dupla com a placa. Direção de operações. Passei o cartão pelo leitor. A luz ficou verde e a fechadura fez clique. Entrei. O escritório era amplo e elegante, com móveis de madeira escura e uma grande janela que deixava ver parte da cidade. Na parede, atrás da mesa, pendurava uma fotografia nossa. Maurício, Aiker e eu, sorrindo em um parque. Senti vontade de arrancá-la de um zarpazo. Maurício não havia pendurado essa foto por amor, mas como parte de sua máscara de pai de família exemplar. Sabia, porque o havia visto uma vez por acaso, que atrás de um quadro abstrato em outra parede se escondia um cofre. Tirei o quadro com cuidado e lá estava o painel digital. Engoli em seco. O código era a data de nascimento de Iker. A ironia revirou meu estômago. Marquei 1703 e a luz verde acendeu. Abri o cofre esperando encontrar o frasco do veneno. Não estava. Havia maços de dinheiro, documentos de propriedades em nome de Maurício, passaportes com selos diferentes, papéis de transferência de terrenos da fundação para contas privadas. Era corrupção pura, mas ainda não provava o assassinato. Tirei fotografias com a pequena câmera oculta em um dos meus botões, uma por uma sem deixar nada sem registrar. Então ouvi risadas e passos se aproximando pelo corredor. O pânico subiu em mim como um golpe de calor. Fechei o cofre e voltei a pendurar o quadro um pouco torto pela pressa, e me escondi atrás de um grande sofá próximo à mesa, fingindo limpar o rodapé. A porta se abriu. Entraram Maurício e uma jovem muito arrumada, com vestido justo e saltos altos. Era Belém, sua secretária, a quem sempre havia visto muito próxima dele. Eles não perceberam minha presença protegida pela altura do encosto e pela sombra de um arquivo. O que ouvi a seguir me queimou por dentro. Maurício não parecia um homem de luto. Ria com Belém enquanto servia uísque em 2 copos. Ela se sentou de forma provocante na beirada da mesa e acariciou o braço dele. Falaram da morte de Iker como se comentassem o fechamento satisfatório de um negócio. Belém disse que sua atuação no funeral havia sido perfeita, que até o Sr. Rebolo havia ficado impressionado com sua dor de pai. Maurício se orgulhou de si mesmo, dizendo que se livrar daquele menino doente havia sido o melhor para seu futuro. Chamou-os de estorvo.
uma fonte de gastos que impedia que o dinheiro da herança fluísse para suas mãos. Senti as unhas cravando em minhas palmas. Quis sair e destruí-los a socos, mas sabia que perderia. Em vez disso, ativei o pequeno microfone gravador que carregava no bolso da calça e deixei que cada palavra daquela conversa ficasse registrada. Falaram de uma viagem à Europa que planejavam fazer quando tudo se acalmasse e os milhões chegassem à sua conta. Riram de mim, da minha fuga desesperada. Maurício disse que não demorariam a encontrar meu cadáver jogado por aí, que todos acreditariam que eu estava louca por causa do luto. Ele me chamou de fraca, inútil sem ele. E não há nada que possam provar, acrescentou, beijando a puma têmpora de Belém. O frasco do veneno eu já mandei incinerar com os resíduos médicos esta manhã. Não ficou rastro. Essa frase foi um golpe baixo. O frasco, nossa esperança, já não existia, mas obtivemos algo igualmente poderoso, um reconhecimento arrogante, a confissão de que acreditavam ter vencido. Quando finalmente saíram para almoçar, esperei vários minutos dentro do meu esconderijo até ter certeza. Antes de ir embora, tirei do bolso o carrinho de brinquedo que Iker costumava levar na mochila, algo que eu havia guardado desde a noite anterior, e o deixei no meio da mesa, bem em cima dos documentos organizados de Maurício, para que soubesse que seu passado estava vindo atrás dele. Voltei para o apartamento com Julian e ouvimos juntos a gravação. Julian teve que sair para a varanda fumar para não explodir. Sabia que o áudio era devastador, mas ainda era fruto de uma gravação ilegal e poderiam tentar derrubá-lo nos tribunais. Precisávamos que eles mesmos se afundassem em público, que se traíssem na frente de testemunhas, câmeras e microfones. A forma mais eficaz de fazer um criminoso cometer erros é provocar medo nele. E sabíamos que Maurício, por mais frio que fosse, tinha uma fissura: o terror ao sobrenatural, ao karma, a punição daquilo que não podia controlar. Anos atrás, recém-casados, ele me confessou que tinha medo de histórias de fantasmas, que a ideia de que as más ações retornassem multiplicadas o obcecava. Ele tentara afogar esse medo em cinismo e dinheiro, mas ainda estava lá. Julian conseguiu invadir o sistema de automação da nossa casa. Luzes, câmeras, áudio, ar-condicionado. Tudo é o que Maurício instalou para se sentir seguro. Nós usaríamos isso para enlouquecê-lo. Naquela mesma noite começamos o assédio. Da tela do laptop, víamos pela câmera da sala como ele se servia um copo após o outro, inquieto brincando com o carrinho de Iker que alguém havia deixado em sua mesa do escritório. À meia-noite, Julian fez as luzes da sala de casa piscarem. Maurício se levantou desconcertado e foi verificar os interruptores. Quando pareceu se acalmar, subiu para o quarto. Diminuímos a temperatura do ar-condicionado para 16 ohms. Vimos ele se remexer na cama, descoberto. Então, pelos alto-falantes do teto, deixamos soar uma risadinha de Iker suavíssima, misturada com o ruído branco do ventilador. Maurício se levantou de repente com os olhos esbugalhados, procurando a origem do som. Perguntou em voz alta quem estava ali. Cortamos o áudio. Repetimos o jogo nas noites seguintes, aumentando a intensidade pouco a pouco. Nunca permitíamos que ele dormisse mais de um tempo seguido. No terceiro dia, enquanto ele tomava banho, enchemos o banheiro com a gravação dos gemidos de Iker quando lhe doía o estômago, aquele fragmento que também havia ficado no pequeno gravador. O eco nos azulejos fazia soar como um fantasma. Maurício saiu do banheiro escorregando, segurando-se nos móveis, encharcado e com o rosto branco como mármore. Começou a gritar para que o deixassem em paz, que aquilo não era possível. Culpar Belém era seu próximo passo. Começou a chamá-la nervoso, acusando-a de fazer brincadeiras cruéis. Entre eles germinou a desconfiança. A culminação do nosso plano coincidiu com a gala da fundação, que seria realizada em um hotel de luxo. O Sr. Rebolo faria um discurso, e a Maurício lhe entregariam um prêmio como pai exemplar por continuar apoiando a instituição apesar da tragédia. O título do reconhecimento me revirava o estômago. Julian encontrou uma brecha na rede Wi-Fi do hotel e acessou o sistema de projeção e som. Eles planejaram um vídeo emotivo com fotos de Iker. Nós preparamos outro muito diferente, uma compilação de sua própria podridão.
Na noite do evento, Julian e eu observávamos tudo, de uma van estacionada no estacionamento com várias telas conectadas às câmeras do hotel. Vimos Maurício entrar junto com o senhor Rebolo. Maurício parecia desfeito, com olheiras, curvado, virando assim a cabeça a cada momento, como se temesse encontrar um espectro atrás dele. Belém também estava lá, linda, mas contrariada, submetida às suas mudanças de humor. Ao subir, Maurício ao palco para receber o prêmio, o público o aplaudiu. Ele pegou o microfone e começou a falar o quanto sentia falta de seu filho, com o tom quebrado que também havia ensaiado. Dei o sinal a Julian. A tela gigante atrás de Maurício, que deveria mostrar uma animação com o rosto sorridente de Iker, se encheu de ruído branco e um grito agudo invadiu os alto-falantes. Então, a imagem mudou para um fundo vermelho intenso e apareceram letras enormes como escritas com sangue. Sei o que fizeram. O salão ficou em silêncio absoluto. Maurício se virou pálido como um cadáver. Nesse momento, soltamos pelos alto-falantes a gravação de sua conversa com Belém, aquela onde chamava Iker de menino doente e se gabava de ter destruído o frasco de veneno. Os presentes ficaram boquiabertos. Ouviram-se exclamações, cadeiras arrastadas, murmúrios indignados. Belém se levantou cambaleando prestes a desmaiar. O senhor Rebolo se pôs de pé, vermelho de raiva e vergonha. Maurício tentou tomar o controle do microfone, gritando que tudo era uma armação, que o estavam caluniando, mas sua voz se afogou entre a onda de reproches e flashes de câmeras. O pior para ele veio quando viu o senhor Rebolo murmurar algo ao chefe de segurança. Entendeu em um segundo que pensavam em usá-lo como bode expiatório, deixá-lo sozinho diante da opinião pública para salvar a imagem da fundação. Você, gritou Maurício do palco apontando para Rebolo. Foi você quem planejou tudo, a herança, a divisão do dinheiro, o veneno. Se eu cair, você cai comigo. Aquela acusação captada pelos celulares e câmeras de televisão seria impossível de apagar. A gala se transformou em um caos. Maurício escapou pela saída de serviço, perseguido por jornalistas. Rebolo tentou controlar a situação, mas o escândalo já havia se espalhado nas redes sociais. O vídeo se tornou viral em questão de horas. No entanto, sabíamos que não era suficiente. Os advogados poderiam alegar estresse, delírio, uma montagem digital. Era necessário uma cena final mais clara com eles mesmos descrevendo seus crimes, enquanto alguém os ouvia oficialmente. Naquela noite, voltamos ao apartamento sem comemorar. Sabíamos que um animal ferido é um animal perigoso. Maurício agora era um pária social, mas ainda livre. Rebolo estava encurralado, mas com recursos. A próxima fase do plano consistia em confrontar os dois, fazê-los acreditar que o outro os traía. Julian preparou 2 celulares descartáveis, impossíveis de rastrear. Em um fingimos ser Maurício e escrevemos para Rebolo. Tenho cópias assinadas de todos os papéis de desvio de bens. Se você não me ajudar a sair da cidade esta mesma noite e me der minha parte, irão à promotoria amanhã. Encontre-me no velho armazém da fundação no porto às 2 da manhã sozinho. Ou afundamos juntos. Sabíamos que Rebolo era paranoico e que não se atreveria a ignorar essa ameaça. No outro celular, fingimos ser um emissário de Rebolo e mandamos uma mensagem para Maurício. Dom Rebolo quer resolver isso. Ele preparou um barco para te tirar do país esta noite. Quer que você leve todos os documentos e provas que tiver para destruí-los. Ele te espera às 2 no velho armazém da fundação no porto. A polícia já está se movendo. É agora ou nunca. Não chegue atrasado. Maurício, desesperado, sem aliados e convencido de que todo mundo o perseguia, veria naquela mensagem sua última tábua de salvação. Às 2 da madrugada, sob uma chuva feroz, Julian e eu já estávamos dentro do armazém, em um mezanino metálico do segundo andar, com uma vista perfeita do espaço principal. Era um prédio grande e abandonado perto do cais. Cheirava a puta, ferrugem e mar podre. Julian havia colocado câmeras e microfones escondidos conectados a um servidor seguro, ao qual também teria acesso um contato seu na unidade de crimes graves. Desta vez, a polícia estava ciente. Sabiam que ali se reuniriam 2 homens perigosos para falar de dinheiro sujo.
Só precisavam esperar que dissessem o suficiente e então entrar. Um sedã preto chegou primeiro. Vimos Rebolo descer com uma maleta e 2 seguranças. Ele os deixou do lado de fora, indicando que o esperassem. Entrou no armazém com a mão direita dentro da jaqueta. Não era difícil imaginar que segurava uma arma. Seu rosto era de pedra, tenso pela raiva e medo. Minutos depois, a porta rangeu novamente. Maurício entrou da escuridão. Estava com a camisa amassada, o olhar perdido. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Avançou em direção a Rebolo, com uma mistura de esperança e ódio. "Onde está o barco?" perguntou com a voz rouca. "Você disse que me tiraria daqui." Rebolo soltou uma risada seca. "Barco? Você realmente acha que depois do que fez no hotel vou te ajudar a escapar? Você me humilhou diante de todo mundo. Você é um estorvo." Maurício o olhou com incredulidade. "Mas você me mandou uma mensagem." "Disse que eu não te mandei nada," o interrompeu Rebolo. "A única mensagem que recebi foi a sua, ameaçando com os documentos. Você os trouxe. Dá-me eles e talvez eu considere que seu cadáver apareça completo, não repartido em sacos." A confusão de Maurício se transformou em fúria. Compreendeu que alguém mais puxava os fios, mas seu ódio por Rebolo era mais forte que seu instinto de sobrevivência. "Então você vai me matar como matamos Iker," cuspiu. "Vá em frente, mas lembre-se que você é tão responsável quanto eu. Você me conseguiu o veneno. Você me disse para aumentar a dose. Você fez isso para poder cobrir suas dívidas de jogo. Não se atreva a me apontar," bradou Rebolo. "Você era o pai. Você colocava o veneno na boca dele todas as noites. Eu só te disse para resolver o assunto da herança." "Não se faça de santo, velho hipócrita," gritou Maurício. "Somos o mesmo lixo." Cada palavra estava sendo registrada pelos microfones e retransmitida ao vivo para o contato de Juliana à polícia. Não havia espaço para interpretações. Ali estavam admitindo sua participação no assassinato de uma criança e no desvio de fundos. De repente, Rebolo sacou sua arma e a apontou para a cabeça de Maurício. Acabou. "Adeus, inútil." Antes que pudesse disparar, as sirenes da polícia romperam o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis se filtraram pelas frestas do armazém. Uma voz pelo megafone ordenou que soltassem as armas e se rendessem. Rebolo se sobressaltou olhando para a entrada. Maurício aproveitou essa distração para se lançar sobre ele. Os dois rolaram pelo chão. A arma saiu voando para um canto, onde ficou fora do alcance de ambos. Do nosso esconderijo vimos a brutal briga. Maurício, mais jovem e forte, golpeou Rebolo uma e outra vez, até deixá-lo inconsciente, mas não tinha intenção de se render. Ele se levantou cambaleante e olhou ao redor em busca de uma saída. Seus olhos se elevaram para o mezanino onde estávamos. Um brilho na lente da câmera denunciou nossa presença. Nossos olhos se encontraram. Pela primeira vez, desde que fugi de casa, Maurício me viu. O azul dela havia borrado, deixando visível meu rosto. Seus traços se contraíram em uma careta de ódio absoluto. Clara rugiu, reconhecendo enfim o fantasma que o perseguia. Enlouquecido, ele se lançou escada acima, ignorando os gritos da polícia que já estava entrando pela outra porta. Julian me agarrou pelo braço. "Corra", me disse, "pela porta do telhado." Saímos para o telhado do armazém sob uma chuva torrencial. O vento quase nos derrubava. De lá se via o cais e algumas patrulhas embaixo. Do outro lado do prédio, havia uma escada metálica de emergência que descia até um cais. Fomos em direção a ela, mas a porta do telhado voou com um chute. Maurício apareceu com uma barra de metal na mão, sangrando pela cabeça, os olhos esbugalhados. Julian se interpôs tentando detê-lo. Maurício desferiu um golpe brutal no braço de Julian com a barra. Ouvi um estalo horrível. Julian caiu no chão, gritando de dor, segurando o braço pendurado. Corri em sua direção, mas Maurício me agarrou pelo cabelo e me jogou para trás. Senti como o couro cabeludo queimava de dor. Ele me arrastou até a beira do telhado, usando-me como escudo quando viu vários policiais tentando subir pelo outro lado. "Um passo mais e eu te jogo", gritou apertando a barra contra meu pescoço. Os agentes pararam. A chuva nos encharcava a todos. Eu respirava com dificuldade, sentindo o metal frio na garganta, mas já não tinha medo como antes. Estava farta.
Maurício me obrigou a descer com ele pelas escadas de emergência. Chegamos a um velho carro estacionado entre contêineres, provavelmente roubado. Ele me empurrou para o banco do passageiro, amarrou minhas mãos com sua própria gravata ao suporte do teto e se sentou ao volante. Arrancou como um louco, derrubando a cerca e entrando na avenida com várias patrulhas atrás de nós. Os carros de polícia nos seguiam com as sirenes uivando. Maurício dirigia como se não valorizasse nem sua vida nem a minha. Ele passou sem parar em semáforos, bateu nos espelhos de outros carros, pisou em poças que nos faziam escorregar perigosamente. Eu batia na porta com o ombro tentando me soltar, mas a gravata estava muito apertada. "Você não vai escapar", disse com a voz rouca. "Cala a boca", ele resmungou. "Não vou voltar a ser pobre, não vou apodrecer na prisão. Vamos embora, longe. Entendeu, Clara? Longe." Ele pegou um viaduto elevado que estava em obras. O chão escorregava por causa da chuva, e a estrada se estreitava por causa dos blocos de cimento. Mais adiante, vi flechas de patrulhas bloqueando nosso caminho. Maurício virou o volante bruscamente para evitar a barricada, mas o carro perdeu a aderência. O mundo deu várias voltas. O veículo derrapou, bateu de lado no muro de contenção e se espatifou. Os airbags se ativaram. Senti um impacto seco na cabeça e uma dor ardente na sém. Atordoada, distingui a Maurício ao meu lado, sangrando pelo nariz com uma perna presa entre os destroços do painel. Mesmo assim, ele continuava se movendo. Ele abriu a porta de forma desajeitada e me arrastou para fora, segurando-me pelos pulsos. Do lado de fora, a chuva continuava caindo sem piedade. Ele nos aproximou da beira do viaduto, onde estávamos a poucos passos do vazio. Abaixo, a corrente escura de um rio urbano rugia. Várias patrulhas cercavam o veículo apontando suas armas para nós. Maurício pressionou um pedaço de vidro quebrado contra meu pescoço, bem sobre a carótida. Senti como a ponta afiada cortava minha pele e um fio de sangue morno escorria pela minha clavícula. Os policiais gritavam para ele se acalmar para me soltar. O negociador falava pelo megafone tentando ganhar tempo. Maurício, delirante, exigia um helicóptero, dinheiro, uma rota livre. Era absurdo. Sabia que não tinha saída, mas se agarrava a essa fantasia como um afogado a um galho. Eu o ouvia respirar agitado logo atrás de mim, o vidro pressionando minha garganta. E, no entanto, naquele momento, minha mente se encheu de uma estranha serenidade. Parei de tremer. Vi seu reflexo em uma poça. O homem que eu amava estava irreconhecível, devorado pela ambição e pelo medo. Pensei em Iker, em seu corpo pequeno, no caixão, em Romina, caindo do terceiro andar da escola. Eles não tiveram alternativa. Eu ainda a tinha. Dei uma olhada rápida para baixo, para seus pés. A perna direita de Maurício estava visivelmente danificada. O tecido da calça rasgada mostrava feridas profundas, sangue misturado com água suja. Esse era seu ponto fraco. Reuni todas as forças que me restavam. Inspirei fundo, sem me importar que o vidro aprofundasse um pouco mais o corte. De repente, virei a cabeça para trás e mordi o antebraço que segurava o vidro com toda a raiva acumulada. Afundei os dentes em sua carne até saborear o sangue. Maurício soltou um grito ensurdecedor. Por reflexo, ele afrouxou a mão e o vidro escorregou de seus dedos. Sem perder um segundo, levantei a perna e dei uma chutada com todas as minhas forças no joelho machucado. Soou um estalo horrível. O grito de Maurício foi ainda mais agudo que o anterior. Um uivo quase inumano. Seu corpo perdeu o equilíbrio e caiu de lado sobre o pavimento encharcado, se contorcendo de dor. Eu me afastei de um salto, tropeçando, mas já fora de seu alcance. A polícia aproveitou a confusão. Vários agentes correram em nossa direção e me tiraram do meio, afastando-me da beira da ponte. Outros se lançaram sobre Maurício, que se debatia e se contorcia tentando agarrar qualquer coisa. Um dos policiais teve que disparar em sua outra perna quando ele tentou tomar a arma. Tudo ficou confuso, vozes, luzes, mãos. Me sentaram no chão, me envolveram com um cobertor térmico. Um paramédico pressionou uma gaze sobre a ferida do meu pescoço. Ele não dizia nada, apenas observava como levantavam Maurício em uma maca, algemado, sangrando, desfigurado. Quando passou